Bom dia, queridos, queridas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso nono dia desse propósito tremendo que Deus tem nos presenteado. Hoje, a nona amiga, 9 dias já aí na presença de Deus, 9 madrugadas. E se você chegou até aqui, é porque você quer vencer, é porque você deseja essa transformação na sua vida. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Cláudia, bom dia, Andréia, Evelyn, bom dia, Laisa, minha amiga. Bom dia a todos, a todas, fiquem à vontade, em nome de Jesus. Dinair, bom dia. Pensei em você ontem, Dina. Ia te chamar ontem, mas na correria, te mando um oizinho hoje, em nome de Jesus. Bom dia, irmã Eudirene, Raimunda, Regina, fiquem à vontade. A irmã Fátima já está aqui, já vou te mandar o convite, tá bom, dona Fátima? Pastora dos Anjos, sejam muito bem-vindas em nome de Jesus, que nós possamos ter esse dia de banquete, esse dia preparado para nós com muita alegria, em nome de Jesus. Vamos receber uma grande mulher de Deus aqui, em nome de Jesus, e eu creio que Deus vai falar grandiosamente conosco, em nome de Jesus. Bom dia, Ana Lúcia, agora eu sei identificar que é você, é o Wagner e Ana Lúcia, agora já sei que é você que está aqui comigo. Bom dia, tia Lu, bom dia, irmã Cida, sejam muito bem-vindos e nós faremos já o convite para minha convidada de hoje. Antes disso, antes de qualquer coisa, acordei, manda esse convite agora para os seus amigos, para as suas amigas, né, para as pessoas que talvez você até fale, irmã, mas não está passando luta nenhuma com criança, não está passando batalha nenhuma com jovens, está tudo certo na casa deles, mas às vezes eles querem uma direção, às vezes eles querem, né, uma ajuda ali que talvez não sirva para hoje, mas vai servir para daqui a anos, né? E como o nosso caderninho de receitas ele está sendo, né, gerado, ele está sendo criado, então todas as vezes que o seu ente querido, que eu te mostrei só as páginas que estão em branco, parece que não tem nada escrito, agora tá pegando. Aí todas as vezes que o seu ente querido, aquela pessoa que você presentear com o seu caderno, né, de receita, ele vai pegar esse caderno e vai cair certinho aonde ele precisa. Vai cair certinho numa mensagem aonde ele vai ver a vida dele ter uma chave virada em nome de Jesus. Por quê? Porque a palavra do Senhor, ela não perde validade, né? A palavra do Senhor, ela tem validade eterna. Então, a palavra que nós recebemos lá no primeiro dia do propósito, ou os 8 dias que já se passaram, não é porque se passou que não tem mais valia para nós, vai ter para sempre. Se você ler amanhã do dia 1º, Deus vai te dar um novo entendimento. Se você ler mês que vem, vai te dar um novo entendimento. Todas as vezes que você lê a palavra, ela se renova. Deus, ele te dá um novo entendimento para que você desfrute daquela palavra. Amém? Então, esse caderninho seu, ele não vai perder a validade. A data, o dia, o ano pode até mudar, mas o conteúdo que tem aí dentro, ele vai continuar fazendo efeito, ainda que um dia nós não estejamos mais nessa terra. Um dia que nós estejamos lá na glória, né, e o nosso caderninho estiver aqui, a palavra de Deus vai continuar surtindo efeito na vida daqueles que estiverem usando, né? Então, tudo aquilo que nós estamos anotando, não tenha preguiça de anotar, não tenha, acho que preguiça, acho que é a melhor palavra, né? Anota mesmo, por mais que fale assim, nossa, mas é muita coisa, vai anotando tudo que Deus vai te dando de direção, porque talvez não seja nem para você, vai ser para alguém da sua vida, alguém da sua família, às vezes uma amiga, filho de um amigo, né? E vai ser necessário essa receitinha em nome de Jesus, amém? Nós vamos agora receber a nossa convidada de hoje,
para que ela venha para o convite, em nome de Jesus. E eu creio que você já está preparado, preparada, em nome de Jesus, para receber. Muito bem! Chegou a nossa convidada de honra desta noite. Seja bem-vinda, Dona Fátima. Dona Fátima está lá no Rio de Janeiro e nós estamos aqui em São Paulo. E a bênção do Senhor vai ser para todos os lados, né, Dona Fátima? Bom dia, meu amor. Bom dia, Ana, bom dia a todas as irmãs, né? Irmãos, né, presentes em nome do Senhor Jesus Cristo, né? É uma alegria, né, poder estar aqui, né, sentada a esse banquete. Assim, eu me sinto honrada, né, pelo convite e é um banquete tão assim maravilhoso, né, no qual Deus colocou no teu coração para estar, né, levantando, né, cuidando, ajudando, né, as mães, né, que cuidam da geração de Samuel, né, a essa necessidade desse posicionamento. Está me ouvindo bem? Sim, tá Está ótimo. ouvindo que está um eco aqui para mim? Para mim tá Acho ótimo, meu amor. que melhorou o eco. Melhorou. Amém, que bom. É que eu não estou te vendo. Ah, não tem problema. Eu tô vendo a senhora e tá tudo certinho na imagem, viu? Na imagem, no som, tá ótimo. Amém. Então, né, eu estou assim maravilhada, né, com o banquete que Deus tem colocado para nós, cada madrugada, né? É como você bem coloca assim, palavras bem pontuais que tem ensinado muito e é tremendo, né? Viver tudo isso, Sim, né? Viver tudo isso que saiu do coração de Deus, né? Cada mãe que chegou aqui contou sua experiência, trouxe uma palavra, e tudo nos ajuda, né, a caminhar nesses tempos difíceis. Perdoa que minha voz está meia rouca, né, mas glória a Deus, né, amém. Deus é bom em todo tempo. E eu estou assim, eita, eu estou assim maravilhada com tudo que Deus está fazendo, e Deus, ele tem me chamado, né? Primeiro, deixa eu me apresentar, né, gente? Sim, sim. Meu nome é Fátima, né? Como a Ana, né, já colocou, já falou, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou coordenadora de intercessão da região de Madureira, né? Deus tem me usado assim como mãe espiritual e nós temos caminhado, né, com o Senhor, né, aprendendo com o Senhor, e é muito bom poder estar aqui, né, assentado nessa mesa, porque até aqui eu aprendi muita coisa e hoje, né, eu estou aqui para passar um pouco daquilo que Deus tem me ensinado, daquilo que Deus tem revelado. E Deus tem me chamado a atenção para a geração, né, de Samuel, no qual os pais, né, ainda não tiveram um encontro com Cristo, né? Nós temos visto aqui mães posicionadas, né, que têm vencido cada etapa na criação dos filhos, no preparo dos filhos. Mas nós temos uma geração, né, lá fora que os pais ainda não tiveram um encontro com Cristo, né? E essa geração precisa também ser alcançada. Nós vemos lá em Gênesis, né? Fala na história de um menino. E esse menino, não é nem muito falado, né? A história desse menino, mas ele me chamou a atenção, né?
essa história me chamou a atenção numa situação que eu vivenciei para ajudar uma criança, porque foi ali que Deus falou comigo e eu pude, né, ajudar essa criança, né? A história desse menino, né, o nome dele é Ismael. Ele é o filho que Abraão teve com a escrava, né? Cada um de nós, né, eu creio que todos nós aqui já ouvimos, né, falar da história de Abraão. E foi num momento, né, de assim, aquelas bobeiras, né, que o ser humano dá, que vai procurar solução naquilo que é humano, né, que não provém de Deus, e um homem, né, que tinha uma promessa linda, né, que ele seria pai de muitas nações, e pelo fato do tempo, né, se alongar para a promessa se cumprir, ele ouviu a esposa, né, e foi deitar com a escrava para gerar filho para ele. Mas não foi isso que Deus falou. E isso não foi muito bem, porque essa criança nasceu, né? A escrava começou a desrespeitar sua senhora, essa criança, como nós conhecemos a história, e chegou um momento que a situação ficou insuportável e Sara sugeriu, né, o marido a despedir aquela escrava com o filho. E, né, nós vemos isso aqui abre sua Bíblia lá em Gênesis 21. No versículo 14, diz o seguinte: então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e deu a Agar, pondo sobre o seu ombro, também lhe deu o menino, e despediu-a, e ela foi andando errante no deserto de Berseba, e consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores. Nós vemos aqui, né, ele despedindo a escrava com um filho que era dele, né? E consumindo a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja morrer meu filho. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Aqui na tradução MVI diz o seguinte: Deus ouviu o choro do menino, e o anjo que Deus ouviu o choro do menino, né? E aqui nesse versículo aqui, que Deus viu o choro do menino, né? Foi que Deus me chamou a atenção para ajudar uma criança. Porque você vê que aqui Ismael, ele foi abandonado
ali num certo lugar do deserto, né? A Bíblia diz que a mãe dele saiu andando errante, né? Só Deus sabe o que ele viu a mãe fazer. E chegou um ponto da caminhada que já não tinha mais água, não tinha mais pão, né? E ela, no desespero, ela chegou à conclusão que eles iriam morrer ali naquele deserto e simplesmente abandonou o filho num certo lugar, numa certa distância, porque ela dizia assim, não, eu não quero ver o meu filho morrer, né? Então, aqui nós vemos o quê? Os adultos decidindo a sua vida e uma criança ali no meio, sofrendo todas as consequências dos erros do adulto. E o que Deus me chamou a atenção aqui? Que Ismael, ele estava ali, ele estava chorando. Ele estava chorando de fome? Acredito que sim, né? Ele estava chorando porque ele viu alguma coisa que não gostou, ele estava assustado com toda a situação? Também. Mas o Senhor me chamou a atenção para um motivo do choro dele aqui, no qual moveu o coração de Deus. Aquela criança estava chorando o choro do abandono. Primeiro, ele foi abandonado pelo pai. Quando viu ele dar para a mãe dele a água e o pão e despedir eles. Eles viviam num acampamento, num monte, no meio de tantas pessoas, né, felizes. E, de repente, ele se vê no deserto, ao lado da mãe, viu exatamente quando o pai despediu ele, a mãe, ali ele já sentiu a dor do abandono paterno. E a mãe, o tempo que deu para ela, que ela se sentiu estruturada para ter ele do lado, o que ela fez? Ela ficou com ele ali. Mas quando ela não viu saída, ela achou que eles iam morrer naquele lugar, naquele deserto. Ela começou a chorar também, ela entrou em desespero e falou, não, vou deixar meu filho, né? A Bíblia diz, né, que a distância de um tiro de arco, né? Não sei mais ou menos qual é a distância, mas deixou numa certa distância no qual ela não iria ver o fim do filho, né? Ela não tinha estrutura para aquilo, ela não tinha estrutura espiritual e ela deixou o filho. E mais uma vez, aquela criança, aquele menino, ele foi abandonado. Ele sofreu a dor do abandono 2 vezes, pelas 2 pessoas que são as mais importantes na vida dela, né? Eram as mais importantes, era a origem dele, era a história dele, pai e mãe, aqueles que geraram ele, né? Ele estava ali, ele se tornou uma alma vivente, porque ele foi gerado por um homem e por uma mulher, e ele sofreu esses 2 abandonos, né? E ele chorava ali naquele deserto. Ele chorava e a Bíblia diz, eu gosto da tradução aqui da MVI, que diz que Deus ouviu o choro do menino, né? Deus sempre presente nos momentos difíceis, né? Aquela criança estava ali gemendo, chorando a dor do abandono, né? Meu pai me abandonou lá atrás, agora, depois de tudo que eu passei aqui nesse deserto, esse lugar de solidão, né? Esse lugar de dor, esse lugar ruim, né? Eu já não tenho mais as crianças para mim brincar, eu já não estou tendo infância, só que
com a minha mãe e agora minha mãe me abandona. E aquela criança chorava naquele deserto. Agar chorava também, né? Ela chorava. Eu não sei qual era o choro dela. De repente era um choro de revolta, um choro de murmuração, no qual, né, ela poderia estar murmurando o tempo todo, né, maldizendo a Abraão, a Sara, né? Só Deus sabe qual era o choro dela. Mas o choro que chamou a atenção de Deus foi o choro do abandono. E a Bíblia diz aqui, né, no versículo 17, e ouviu Deus o choro do menino, a voz do menino. Né? A tradução, né, da MVI fala o choro do menino, e foi na tradução de MVI que Deus falou comigo. Né? E ouviu Deus, e bradou o anjo de Deus a Agar desde o céu e disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Então, quer dizer, parecia que não havia mais saída, né? Eles estavam ali no momento só esperando a morte chegar. Mas o choro do abandono daquele menino chegou no coração de Deus. Hoje, né, nós podemos vivenciar o abandono de muitas crianças. Crianças, às vezes, abandonadas por um pai porque houve um divórcio. Né? Crianças, adolescentes, outros abandonados, né, pelo pai, porque é filho de uma mãe solteira. Existem aqueles também, né, que sofreu abandono, sofrem abandono do pai ou da mãe, até mesmo na convivência diária, porque não recebe atenção, não recebe amor. E aquela criança, muitas vezes, por não saber expressar a dor do abandono, ela se torna uma criança de difícil vivência, né? Os pais não conseguem lidar, porque aquela criança está gritando, está chorando, né? Pelo abandono que ela sente tão perto dos pais, mas ela se sente sozinha, ela se sente abandonada. Tudo isso por quê? Porque são pessoas que não tiveram um encontro com Deus e não têm esses ensinamentos. Né? Tem pessoas, né, que são pessoas que têm virtudes, pessoas honestas, pessoas, né, de bom convívio, mas o homem sem Deus, ele não é nada. E por não ter Deus, né, eles não têm esse convívio, eles não têm essas instruções, essas direções, né, que Deus nos ensina no dia a dia. E o que acontece? Os filhos sofrem. Os filhos sofrem e muitas vezes, né, recebem ainda palavras de maldição pelo pai, pela mãe: você é isso, você é aquilo. Né? Então, nós podemos ver abandono de várias formas. Né? Crianças que vivem dentro de um lar onde há violência doméstica, né? Aquela criança, muitas vezes, se sente de lado, se sente abandonada, porque os pais estão muito voltados para si, né? Para as suas aflições, e muitas
vezes brigam, fazem e acontecem, e a criança ali assistindo aquilo tudo, né? Que não é nada agradável e ainda sofrendo a dor do abandono, porque não tem, né, o amor, a atenção, a convivência com os pais, ainda que morando na mesma casa, né, se sente abandonada pelos pais. E o que acontece? Muitos, né, chega na adolescência, é onde a gente vê por aí adolescentes que já passou não sei quantas vezes com passagens pela polícia, né, várias passagens pela polícia, e adolescentes que viraram moradores de rua, se enveredaram pelas drogas, porque, né, são abandonados, né, se sentem, choram a dor do abandono. Só que o pai, a mãe, né, o vizinho, os familiares do convívio, né, ninguém sente, ninguém vê aquela dor que muitas vezes a criança está expressando naquelas situações, né, que as pessoas falam, esse menino é muito levado e não para, e é isso, né? Recebe um monte de título, né? Mas por quê? Existe uma dor dentro dele que ele sofre sozinho, ninguém entende ela, aquela criança, né? E aquela criança vai se enveredando, né? Em caminhos errados. E essa geração que o Senhor está me chamando a atenção, no qual nós precisamos, Deus, Ele quer levantar mães posicionadas para poder estar resgatando, cuidando dessa geração. Por quê? Porque eles estão gemendo, eles estão chorando, e Deus está ouvindo o choro dessa geração e colocou, né, no coração da Aninha esse banquete para estarmos aqui nesse propósito, para Ele poder nos dar esse banquete, porque o Senhor quer levantar uma geração de mães espirituais posicionadas para poder alcançar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, porque é a geração de Samuel que não pode se perder. É a geração de Samuel que precisa ser resgatado, que Deus ama como ama os nossos filhos. Deus ama essa geração que está abandonada, como um dia Samuel foi abandonado ali naquele deserto, chorando o abandono pela parte do pai e da mãe dele. E o Senhor quer nos levantar para isso. Mas irmã Fátima, só Deus na minha vida, né? São tantos afazeres, são tantas... Cuidar do meu já não é fácil, né? Realmente, realmente. Mas, muitas vezes, irmãs, irmãos, né? Que eu creio que tem homens aqui conosco nessa madrugada também, muitas vezes essa criança, esse jovem, esse adolescente está perto de você. Muitas vezes ele está até mesmo na parentela. Às vezes está na vizinhança, né? E ainda que estiver longe,
A palavra de Deus diz, acho que foi Isaías que falou isso, os seus filhos virão de longe e suas filhinhas se criarão ao seu lado, né? Isaías falou isso. Então, olha ao seu redor, talvez perto de você tem uma criança que chora a dor do abandono. Ah, mas como eu vou fazer? As dicas, as irmãs que já pregaram aqui, né, na madrugada, que trouxeram palavra, elas trouxeram a dica. Busca o Senhor, busca a estratégia de Deus, a orientação de Deus, né? Para quê? Para ser esse instrumento nas mãos dele para o resgate dessas almas. Deus precisa de mães posicionadas para ir em resgate dessa criança, desse jovem, desse adolescente. Deus está chamando uma geração para poder resgatar, né, essas crianças. E é ele que direciona. Eu vou contar aqui a experiência que eu tive, né, onde Deus me mostrou a necessidade de mães posicionadas para resgatar a geração, porque tem uma geração lá fora que está chorando, que está gemendo. A dor do abandono, a dor da rejeição, a dor da desvalorização, porque Ismael foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi desvalorizado como ser humano, né? Havia muitas dores ali que levou ele ao choro. E eu acho muito lindo, né, que Deus ouviu aquele choro, né? E certamente, né, Deus se lembrou daquilo, né, que Deus, dos propósitos de Deus na vida de Ismael, porque ainda que ele fosse o filho de uma escrava, né, foi Deus que soprou nele o fôlego da vida, ele se tornou uma alma vivente e Deus, né, ele amava Ismael da mesma forma que ele amava Isaac. E aí ele precisava resgatar. E o choro daquele menino, né? O choro daquele menino. Que está sem som? Oi, dona Fátima. Não, meu amor, tá ótimo. Viu? Não, pode ficar tranquilo. É que alguém escreveu. É o aparelho dela. O nosso aqui tá tudo tranquilo. Pode continuar, viu? Amém, amém. Então, né, Deus ouviu aquilo, né? Ouviu o menino chorar e então, né, o anjo bradou, né? Deus não simplesmente cruzou o braço, não abandonou aquela criança, né? É muito interessante, né? Pode todos nos abandonar, mas o Senhor jamais vai nos abandonar. As pessoas mais importantes na vida daquele menino abandonou ele, mas o Senhor olhou para ele, né? E o anjo bradou, e no versículo 18 ele diz: ergue-te, ele falou para Agar, né? Ergue-te, levanta ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Quer dizer, nosso Deus é tremendo. Deus tinha planos na vida daquele menino que foi abandonado como se fosse nada ali naquele deserto. Deus tinha planos
na vida daquele menino. E, assim, essa geração que está gemendo, porque eu ouço gemidos, irmãs, eu ouço gemidos. Tem uma geração gemendo. E essa geração, ela, né, Deus tem planos na vida dessa geração. Esses que estão sofrendo a dor do abandono são os nossos futuros pastores, os nossos futuros missionários, os nossos futuros pais e mães de família, né? Deus tem todo um plano e ele incluiu no plano da vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes, buscar, levantar mães para resgatar eles desses lugares de dor, desses lugares de abandono, né? Deus, ele incluiu no plano, né? Assim como ele socorreu Ismael, ele tem um plano de socorro para essas crianças, para esse jovem, no qual ele conta com a gente, né? Ele conta com mães posicionadas para resgatar aqueles que estão à volta. E ali, né, Deus tinha um plano, né? Tinha um plano para ele. E é muito lindo, né? Porque ali a gente vê aqui Abraão não, Deus, né? Cuidando da mãe, né? Porque o que acontece? Quando Deus falou, aqui no versículo 19, ele diz: e abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. Quer dizer, ali, os dois foram salvos da morte. Por quê? Porque Deus ouviu o choro do menino. E nesse resgate de mães posicionadas, né, a mãe desse adolescente, dessa criança, desse jovem, podem também ter um encontro com Cristo. Deus sempre tem estratégias. Deus sempre nos mostra o caminho. E Ele está nos mostrando o caminho hoje, né? Deixa eu falar aqui, né? Eu estou só falando, né, em colocar a experiência que eu tive de uma criança no qual os pais, né, são separados, né, já há algum tempo, um tempinho já, há alguns anos, né? Mas sempre assim tiveram convivência à distância. O casal nunca, não é coisa assim que não se falaram, que não se falavam, que eram inimigos, não. Eles conviviam à distância. Só que, num dado momento, esse pai, né, que nunca foi de se envolver com mulheres, esse pai começou a adulterar, né? O diabo começou a armar ali. E ela que tinha assim muita esperança na reconciliação, aquilo ali, né, foi, eu creio assim, né, que ela perdeu o chão. E esse homem teve um outro filho. E ela ficou assim muito decepcionada. E aí o que aconteceu? Ela também entrou no adultério, né? Ela também entrou no adultério. E no meio de tudo isso, estava uma criança. E a coisa chegou assim num ponto, né, que essa criança já estava vivendo não mais com a mãe, né, porque a mãe começou a tinha que trabalhar,
e ele passou a ser uma criança difícil de cuidar. E o que aconteceu? Essa criança foi para a casa do pai, né? Que não é um pai assim que não cuida, né? Só que chegou um momento, ou que houve assim situações que ela precisou que ele ficasse com o pai. E aí ele ficou, acho que foram 3 anos, né? Estudando aquelas coisas todas. E chegou um momento que a tia entendeu que o lugar dele era com a mãe dele. E como a mãe já estava também envolvida no adultério, o diabo começou a fazer uma situação assim, que ela sempre foi uma mãe zelosa, cuidadosa, né? Sempre deu atenção para ele, mesmo o tempo que ele não estava ali perto dela, né? Porque ela tinha que trabalhar e a mãe dela não conseguia cuidar dele, né? Que não conseguia controlar ele. Aí, quando ela se envolveu no adultério, aí sabe como é que é, né? Ele não aceitou, né? E começou um conflito entre eles. E aí o diabo começou a preparar a cama. E o que o diabo fez? Ela trabalha na área de saúde. O diabo arrumou para ela um trabalho numa distância que ela tinha que ficar a semana inteira, né? E já estava na hora dele voltar para perto dela. E aquela criança, eu vi aquela criança engasgada. Aquela criança que ria, né, brincava, mas você sentia a dor daquela criança. Eu senti a dor daquela criança. E eu cheguei diante de Deus. Eu até me emociono, sabe? Porque foi uma experiência marcante. E eu cheguei diante de Deus, que eu olhei assim, eu falei assim, Senhor, os adultos, né? Cada um olhando para si, decidindo o que é, aquilo que quer, o que eles acham que é melhor para eles. E essa criança tendo que engolir tudo isso. E ele sempre, o sonho dele era ficar com a mãe. Ele até estava com o pai durante aquele tempo, mas ele queria voltar para a mãe dele, ele queria estar perto da mãe dele. E aquela confusão toda e a criança engolindo tudo aquilo, né? Enfiando goela abaixo daquela criança, né? Os seus delírios, né? Os seus erros, os seus pecados, como Abraão, né? No caso de Ismael, né? Foi enfiado goela abaixo ali o que foi decidido, não, vai lá, leva o menino, né? O menino foi despedido, claro que aquilo ali, né? Quando Abraão não queria, Deus mandou, falou que era para ele ouvir, né, o que Sara estava falando, porque Deus ele sabia tudo que estava acontecendo e ele ia cuidar do menino. E é muito interessante, né, que durante essas situações aí, Deus me deu uma oração. Eu pedi ao Senhor para tomar posse da tutela dele. Falei, Senhor, essa criança precisa de um tutor, né? Então, recebe a tutela dessa criança. Até ele ter uma condição
de entender, de caminhar, né? A própria palavra fala, né, que desde quando o herdeiro é menino, ele precisa de um tutor, né? E eu pedi, entreguei a tutela dele na mão do Senhor. Então, quando eu vi aquela situação, eu senti a dor daquele menino, e eu cheguei diante do Senhor e comecei a falar com Deus, né? Levei ao Senhor a situação daquela criança. E no meio da oração, Deus falou comigo exatamente o que está aqui, né, em Gênesis 21, 17. E Deus ouviu o choro do menino. Eu escutei bem audível Deus falando assim comigo. Deus ouviu o choro do menino. Aí eu fiquei assim, Deus ouviu o choro do menino, Deus ouviu o choro do menino. E aí eu fiquei ali, Senhor, onde está isso? Eu já vi, eu já passei por essa palavra. Onde está isso? Deus ouviu o choro do menino, e fiquei ali. Aí o Espírito Santo, Ismael, filho de Abraão. Aí eu fui meditar, né? Eu vim para cá meditar. Foi um tempo de choro. Foi um tempo de choro, sabe? Porque eu chorei o choro daquele menino. Eu chorei diante de Deus a dor daquele menino, né? E Deus foi me mostrando ali, né, que foi onde Deus abriu, que Ismael foi abandonado 2 vezes. Quer dizer, era a história daquele menino, né? Aquele menino estava inserido na história de Samuel não, de Ismael. E ali eu chorei, né? Eu entrei na brecha por aquela criança e eu chorei o choro daquela criança diante de Deus. E eu não sei por quanto tempo que eu fiquei ali. Eu só clamava ao Senhor, Senhor, ouça o choro dessa criança. Ouça o choro dessa criança, assim como o Senhor ouviu o choro do menino. O Senhor ouviu o choro do menino Ismael. E o Senhor socorreu aquele menino, o Senhor socorreu a mãe dele. O choro dele chamou a atenção. O Senhor é Deus que ouve o choro, né? Que fique essa dica para nós. Deus, ele ouve o nosso choro. E ali, né, eu não sei quanto tempo que eu fiquei ali, só clamando, só nesse clamor. Ouço o choro, ouço o choro, ouço o choro do menino, ouço o choro do menino, e chorei muito. O choro daquela criança. Eu pude ver o quanto aquela criança estava chorando por dentro, porque eu senti a dor do choro daquela criança. E eu me lembro, né, isso foi perto dos dias do congresso de CQV, né? E aqueles dias eu fui pro congresso e, né, eu estava lá no congresso, aí meu marido mandou uma mensagem para mim. Não sabe a história do menino? Eu não quero falar o nome, né, porque isso aqui é uma live, né, então não quero citar nomes. Sabe o menino que a gente está cuidando, que a gente está, né, clamando por ele? Sabe o que aconteceu com a mãe dele? Ela deu uma febre lá no emprego. E o que aconteceu? Ela teve que vir embora. Aí eu, uau, Deus! Senhor, que rapidez! Que é isso? E
assim, aquele dia, né, que eu fui para o congresso, era uma quarta-feira, e o Espírito Santo falou para mim: você primeiro vai para a reunião da família, depois você vai para o congresso. E eu fui, me arrumei, né? Fui para Madureira, para o culto da família. E aquele dia, né? O pastor Michael, no final da pregação, ele falou assim, que de vez em quando, nos finais da pregação, né, Deus dá assim, algumas revelações para ele e ele lança sobre a igreja. E ele falou assim, Deus está falando comigo, ó, o diabo levou, mas Jesus está trazendo de volta. Aí eu ouvi aquilo assim, porque aquilo que ele falou me chamou a atenção, eu recebi. Mas eu não... Aí fui, terminou a reunião, fui para o congresso. Aí eu acho que não sei se foi no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte, Aí meu marido me passa essa mensagem falando isso. E aí o Espírito Santo me trouxe à memória aquilo que o pastor Michael falou. O diabo levou, mas Deus trouxe de volta. E aí, né, a criança está feliz da vida porque ela voltou para a mãe veio para perto da criança. E, gente, são coisas assim, sabe, que a minha irmã falou assim, e eu já vi esse filme, porque nós conhecemos, essa pessoa já até partiu, né, já não está mais aqui. Ela abandonou os filhos para ir viver com outro homem. No início parece que foi tudo maravilhas, mas ela terminou, né, muito mal, porque o homem era casado, né, o homem abandonou ela com outro filho, ela sofreu muito. E a minha irmã lembrou dessa história. E minha irmã falou assim, eu já vi esse filme, a história se repete. Aí eu escutei aquilo assim, falei assim, não, mas a história não vai se repetir. Em nome de Jesus, a história não vai se repetir. E eu comecei, né, a lutar por aquela criança. E eu tive toda essa experiência, sabe? E ali, hoje, essa criança está com a mãe, como ele queria, e ainda tem lutas? Tem, né? Ainda tem lutas porque ela é casada, né? Só houve uma separação, ela é casada, e ainda não saiu do adultério, mas essa etapa que da dor do menino, Deus ele trouxe salvação, né? E eu tenho orado para o Senhor curar ele totalmente, porque depois o Senhor falou assim comigo, né, a respeito da mãe dele, tá? Aqui no versículo 19, o Senhor falou assim comigo, tá? Aqui, abriu-lhe Deus os olhos e viu o poço d'água e foi-se e encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E Deus falou assim comigo, eu vou mostrar a ela a fonte onde ela vai beber da água da vida, né? E vai voltar para os caminhos do Senhor, porque ela é desviada. Então, sabe, surgiu uma promessa, eu não sei o que Deus vai fazer, né? Mas aquela criança teve a vitória que Deus, né,
ouvi o choro daquela criança. Eu me coloquei na brecha por aquela criança, eu chorei o choro daquela criança diante de Deus, né? E Deus socorreu aquela criança. Então, irmãs, eu vi, o Espírito Santo me mostrou a necessidade de mães espirituais posicionadas. Para quê? Para resgatar aquele menor delinquente. Como? Não sei. Quando nós nos posicionamos, Deus dá estratégia. Você muitas vezes não precisa nem ir muito longe. Às vezes está perto de você. Quando eu me posicionei, né, para ajudar aquela criança, Deus, ele me deu o quê? Ele me deu essa estratégia. Deus me mostrou, Deus falou claramente que ele ouviu o choro do menino. E ali, né, com essa revelação que o Senhor me deu, eu me posicionei, coloquei na brecha, e ele, né, hoje essa criança está junto com a mãe dele, né, para a glória, para a honra e glória do Senhor. Então, todos nós que estamos aqui, né, nós não estamos aqui por acaso. Deus está chamando mães espirituais para se posicionar em resgate dessas crianças que estão chorando a dor do choro, do abandono, da rejeição, da desvalorização. Tem crianças que estão sofrendo com opressões. Tia de escolinha, né? Eu creio que deve ter alguma tia de escolinha. Preste atenção, se posiciona como mãe espiritual, né? Para as crianças que Deus tem enviado para você cuidar. Você pode ser instrumento na mão de Deus para ajudar essa criança na dificuldade dela. Você pode ter a tutela espiritual dessa criança. Receba a tutela espiritual daquela criança que está necessitando de socorro. E não são poucas, são muitas. São muitas. E Deus está chamando tutores, mães espirituais, que vai lutar por essas crianças, porque elas são a geração de Samuel, que estão abandonadas, que precisam ser cuidadas, precisam ser tratadas, precisam ser direcionadas, precisam receber amor, carinho, uma palavra, né? Essas crianças precisam, necessitam, e Deus quer levantar essas mães espirituais, essas tutoras espirituais, para poder, né, tá cuidando dessas crianças, para que elas não se tornem, né, um delinquente, um morador de rua, né? E por aí afora vai, que a gente tem visto muitas coisas acontecer, né? Aqui em Lamentações de Jeremias, abra sua Bíblia lá, em Lamentações de Jeremias, no capítulo 2, né? Jeremias foi o homem das lamentações, né? E a gente aprende muito com as lamentações de Jeremias. Elas nos dão assim, grandes orientações, né? Para o nosso convívio, para nossas lutas, para as nossas batalhas diárias. Aí aqui no versículo 19, né, do capítulo 2 de Lamentações, ele diz: levanta-te, clama de noite, no princípio das vigias, derrama o teu coração como água diante da face do Senhor. Levanta-te, levanta a ele as tuas mãos pela vida dos teus filhinhos
que desfalecem de fome a entrada de todas as ruas. Essas aqui são as tutoras, né? As tutoras espirituais. Eu derramei o meu coração diante do Senhor por aquela criança. Eu chorei o choro daquele menino diante de Deus. E Deus começou uma obra na vida daquela criança. E aquele que começou uma boa obra, aquele que começou a obra, né, a boa obra, ele vai completar. E eu creio, eu não tenho dúvida que Deus vai completar a obra na vida daquele menino. E ele se tornará um homem de Deus, cumprirá os planos que Deus tem para ele aqui na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Espírito Santo possa nos levantar, falar mais aos nossos corações e nos mostrar essas crianças, esses adolescentes, esses jovens, porque muitas vezes eles estão bem perto da gente. Amém? Que Deus possa falar mais ao nosso coração, nos direcionar, né? Que nós possamos nos levantar, nos posicionar, esse exército de mães, de tutoras espirituais, para resgatar a geração de Samuel, que está, né, pelas ruas, pelas praças, né, desfalecendo por causa da dor do abandono, da rejeição, né, que tem sofrido. Amém? Que Deus possa falar mais no seu coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Aninha? Amém, dona Fátima. Amém. Meu Deus, que palavra, que entendimento, que despertar para nós nessa manhã. E eu quero aproveitar, né, esse entendimento, né, esse discernimento que Deus trouxe para nós através da vida da senhora, para orar por essa água, né, como o Senhor mostrou, né, para Agar aquela fonte, né, e dá para ela água e ela leva a água para o menino, né, que hoje, no consagrar dessa água, né, todos os dias estamos consagrando a água, que essa água venha nos despertar, né, dona Fátima? Enquanto a senhora falava sobre o choro do menino, né, tem algumas traduções que fala menino e outras fala o rapaz, né? Então a gente não sabe qual que é a idade que o Ismael ele tinha, né? Eu Mas imagino que ele estava na adolescência. eu penso nisso também. E por ser adolescência, né, tem jovens, tem crianças que expõem o seu sentimento, gritam, choram, como também tem crianças que a gente nem percebe que está triste, né? Tem crianças que não põem para fora, mas lá por dentro eles estão consumidos. Lá por dentro eles estão totalmente arrasados, mas eles não conseguem colocar para fora, eles não conseguem expor, né? E que Deus, através dessa água consagrada, ele venha nos fazer ouvir, nos fazer estar sensível a esse gemido, né? Eu lembro uma vez que nós fizemos um propósito também, em favor das crianças, e Deus falou para mim, eles estão gemendo, eles estão gritando por socorro, para que alguém desperte. Eu estava passando na minha janela, assim, do quarto, e naquela hora eu escutei, eu comecei a chorar, eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Senhor, o que é isso? E aí ele falou, eles comigo também. Eles estão gemendo. Eles gemem, eles choram. Eles estão gritando por socorro, né? Então, que nós, como mães biológicas e espirituais, né, a gente venha ouvir, a gente venha estar atenta, né, a esse gemido, a esses sinais que muitas vezes vai ser uma criança que não vai expor, mas a gente vai estar alerta, né, a sinais, a movimentos ali diferentes, às vezes a um olhar, né, e que em nome de Jesus a gente venha se posicionar. É necessário um posicionamento, então que nessa manhã o nosso choro, né, a nossa oração seja em favor de mães, pais, né, tios, tias, avós,
em nome de Jesus, para que haja esse despertar, como aqui em Lamentações, que a senhora trouxe para nós, o 2:19, que a gente se levante, que esse posicionamento aconteça de verdade em nome de Jesus, né? Que mães, né, saiam, né, desse talvez apagão, sei lá, talvez dessa escuridão que estão vivendo e venham para a luz, como nós estamos vivendo um tempo de luz, né, e que essa claridade venha, né, aos nossos olhos, à nossa mentalidade, que a gente consiga enxergar, né, nossas crianças tanto na escolinha, né, porque às vezes é uma tia de escolinha, mas ainda é jovem, às vezes não é nem casada, mas ela pode sim ser levantada, despertada, posicionada por Deus para amar essas crianças como realmente um sentimento realmente de mãe, né? Aquele sentimento que a gente fala assim, nossa, como o amor de mãe dói, né? Eu lembro que quando eu peguei a Sofia no colo, eu chorei, eu perguntei para minha mãe, eu falei, mãe, por que esse sentimento, né, esse amor de mãe dói? Né? É um amor, mas é um amor que, nossa, parece que consome lá dentro. E aí ela falou assim, esse é o amor de mãe, né? Um amor que não tem explicação, né? Tem muitas que não sentem isso, sim, que já rejeitaram, sim, mas elas serão despertadas, elas vão voltar para esse posicionamento de mãe, em nome de Jesus. Eu vou pedir para que você se unja, você que tem o azeite aí, se unja e baseado nessa palavra do levanta-te, né, desperta, em nome de Jesus, nós vamos fazer essa oração juntamente com a irmã Fátima e nós vamos consagrar dessa água. E quando você beber, quando nós bebermos dessa água, eu creio que em nome de Jesus nós receberemos, né, esse despertar de Deus, né, esse, se for necessário um puxão de orelha, se for necessário alguém, né, nos mostrar, esses sinais ficarem mais claros para nós e nós amarmos essa criança. Pelo menos um pouquinho desse amor que a senhora sentiu por essa criança, que venha sobre o nosso coração, que nós tenhamos essa tutela, né, que nós possamos tomar posse, né, dessa criança em amor, em nome de Jesus. Amém, Amém, dona amém, Fátima? Vamos amém. orar? Unja, então, a sua cabeça e hoje o seu coração em nome de Jesus. Dona Fátima, pode começar a oração e aí eu encerro em nome de Jesus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Ah, Senhor, Tu és maravilhoso, Senhor. Como o Senhor é bom. Pai querido, nós damos graças a Ti, Senhor, nesta hora, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade é para sempre. Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito até aqui. O Senhor tem nos dado, Senhor, esse banquete, Senhor. O Senhor verdadeiramente, Senhor, preparou para nós nesse propósito, Senhor. O Senhor preparou para nós uma mesa, Senhor, na presença dos nossos inimigos, Senhor. Uma mesa em favor, Senhor, dessa geração de Samuel, Senhor. Essa geração, Pai querido, que tem gemido, Senhor. Ah, Pai querido, que tem sofrido, Senhor, a dor do abandono de tantas coisas, tem vivenciado, Senhor, violências, Senhor, quantos, Senhor, tem sofrido, tem sido estuprados, Senhor. Quanta coisa ruim tem acontecido, Senhor, com essa geração, porque, Senhor, sabemos, Senhor, que Satanás, ele quer marcar essa geração, ele quer tirar a pureza da criança. Ah, meu Deus e meu Pai, e o Senhor, neste tempo, Senhor, está nos levantando, Senhor, levantando uma geração, Senhor, de tutoras espirituais posicionadas, Senhor, para estar resgatando, Senhor, essas crianças, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E por isso, Pai querido, Senhor, preparou esse banquete, preparou este propósito, Senhor. Ah, Senhor, e é assentada, Senhor, nessa mesa, Senhor, que nesta hora, Pai, diante desse banquete, Senhor,
que o Senhor colocou, que o Senhor nos expôs nessa madrugada. Senhor, nós nos posicionamos como essa tutora espiritual. Isso, minha irmã, isso, meu irmão, está na hora de você se posicionar. Se o Senhor falou contigo, se o Senhor tocou no teu coração, você que chorou, você que se emocionou, se posiciona agora como esse tutor espiritual, como essa tutora espiritual, porque os nossos filhos estão pelas ruas, pelas praças, estão gemendo, estão necessitados de socorro, e o Senhor conta com essa geração, Ele conta com o nosso posicionamento. Então se posiciona agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez o Senhor já até te mostrou durante esse tempo que estamos aqui falando a respeito disso. Talvez o Senhor já até te mostrou aquelas crianças que estão tão perto de você e está necessitado e você ainda não estava enxergando. Então levanta-te agora em nome do Senhor Jesus Cristo, se posiciona, busca o Senhor, busca a estratégia do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai te usar, Ele vai te dar estratégias e você vai ser um tutor dessa criança, você vai chorar o choro dela e em nome do Senhor Jesus Cristo você vai ser instrumento nas mãos de Deus para que haja uma geração forte, uma geração que verdadeiramente saqueia o inferno, porque assim como Deus ele tinha planos na vida de Ismael, aquela criança que estava ali, à beira da morte, e chorou o choro do abandono, e Deus lembrou dos planos que tinha para a vida de Ismael, porque quando Deus soprou em Ismael o fôlego da vida, antes disso, Deus tinha visto o corpo de Ismael ainda informe, e no livro dele ele escreveu a respeito de Ismael, ele escreveu, ele viu que Ismael ia passar por tudo aquilo, por falta por inconsequência dos responsáveis pela vida dele, e Deus escreveu a história dele, e quando ele ouviu o choro daquele menino, ele lembrou que ele escreveu que abençoaria também Ismael, porque ele era descendência de Abraão, e o Senhor começou a agir na vida dele. O Senhor não o deixou morrer, porque o Senhor tinha planos na vida dele. Assim, essas crianças, esses adolescentes, são esses moradores de ruas que gemem, que choram, que se desesperam, que estão em depressão, que estão em opressão e muitas vezes querem chamar a atenção com atitudes que muitas vezes aborrecem, mas são esses que estão chorando. Então chore o choro dessa criança, chore o choro desse adolescente em nome do Senhor Jesus Cristo. Posiciona, Deus vai te usar, Deus vai te usar, e você vai se alegrar em ver vidas restauradas, vidas sendo tiradas da mão do inferno. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, se posiciona. O Senhor está esperando o nosso posicionamento. Oh, meu Deus e meu Pai, colocamos, Senhor, as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, e te pedimos, Senhor, ser conosco, Senhor, nesta missão, Pai querido, porque, Pai, não é fácil, Senhor, cuidar, Senhor, de vidas, Senhor, é difícil, Senhor, mas na orientação do Senhor, Pai, nós podemos, Senhor, tornar, Senhor, essas pessoas de bem, Senhor, pessoas que verdadeiramente temem ao Senhor, que fazem a tua obra, que saqueiam o inferno. Por isso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus, capacita-nos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que neste momento, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, cada homem,
em cada mulher que está se posicionando aqui, Pai querido, como esse tutor espiritual. Eu te peço, em nome de Jesus, unge a cabeça com óleo, Senhor. O óleo do teu Espírito, Senhor. Unge o alto dessa cabeça, Senhor, com o teu óleo e faça, Senhor, o cálice de cada um de nós, Senhor. Unge as nossas cabeças com o teu óleo, Senhor. Ah, Senhor. E faça, Senhor, o nosso cálice transbordar, Senhor, nesta missão, Senhor, de mães espirituais, nessa missão, Senhor, de tutores espirituais. Faça, Senhor, o nosso cálice transbordar, Senhor, nesta missão, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque certamente, Senhor, a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão, e seguirão, Senhor, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, Pai, Senhor, e habitaremos na presença do Senhor por longos dias, aleluia, Zoricanta, Labaria, Chorecanta, Arianda, Labaria, Chorecanta, Arianda lai, orecanta labaria chorecanta, arianda labaria chorecantas, alaba labaria chorecanta lai. Oh meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, nós te pedimos, visita, Senhor, neste momento, aquela criança, Senhor, que sofre, Senhor, que chora o choro do abandono, Senhor, essa criança que foi rejeitada no ventre, Pai, Senhor, e até hoje, Senhor, chora o choro da rejeição, o choro do abandono. Meu Deus e meu Pai, aquelas que estão, Senhor, nas ruas nesse momento, Senhor, tantos adolescentes, Senhor, Pai querido, nas ruas, Senhor, chorando o choro do abandono, Senhor, viraram, Senhor, moradores de rua, Senhor, porque não foram acolhidos, foram abandonados dentro dos seus próprios lares, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço nessa hora, visita, Senhor, ouça o choro, Senhor, ouça o choro dessa criança, ouça o choro desse adolescente, Senhor, ouça, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim como o Senhor ouviu o choro de Ismael, nós clamamos a Ti, Senhor, numa só voz, Senhor, nós clamamos a Ti, Senhor, nessa live, para que o Senhor ouça, Senhor, o choro dessas crianças, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e manifesta, Senhor, a Tua salvação, Senhor, a salvação necessária, Senhor, que o Senhor sabe, Pai, que elas necessitam. O Senhor sabia que Ismael ali necessitava de água, e o Senhor providenciou, Senhor. Meu Deus e meu Pai, providencia agora, Senhor, Pai querido, que essa criança, Senhor, que esse jovem, que esse adolescente necessita, Senhor, para que a vida dele seja mudada, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque, Pai querido, o Senhor viu o corpo, Senhor, dessas crianças, Senhor, desses adolescentes, desses jovens, o Senhor viu o corpo ainda informe, Senhor, e no Teu livro, Pai querido, o Senhor escreveu todas as coisas a respeito dessas crianças. O Senhor planejou a vida delas. Tu és o alfa e o ômega na vida dessas crianças. Foi o Senhor que iniciou a vida delas, Senhor, e o Senhor já determinou o final, porque o final delas, Senhor, é na glória com o Senhor. Pai querido, Pai amado, mas nessa caminhada do dia a dia, Senhor, elas estão gemendo, elas estão em sofrimento, Senhor, e o Senhor, que é o Deus Todo-Poderoso, que não perdeu o controle de nada, não perdeu o controle da vida, da existência, Senhor, dessas crianças. Eu te peço agora, juntamente, Senhor, com todos que estão nessa live, Senhor, ouça o choro dessas crianças, Senhor, e providencia, Senhor, a salvação, Pai, como o Senhor providenciou para Ismael, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia.
Aleluias, aleluias, aleluias. Tu és o Deus que faz, Senhor. Ah, Pai querido, e assim como o Senhor abriu os olhos, Senhor, de Agar e mostrou ela a fonte, Senhor, aquela fonte salvadora, te pedimos, Senhor, nessa hora, Senhor, abre os olhos desses pais, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ah, Senhor, que eles também, Senhor, sejam resgatados, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, meu Deus e meu Pai, assim entregamos, Senhor, essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, nas tuas mãos, Pai querido. E entregamos, Senhor, esses pais, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. E te agradecemos, Senhor, pelo teu socorro, Senhor, porque tu és o socorro bem presente na hora da angústia. E eu creio, Senhor, que o Senhor está contemplando, Senhor, a angústia, Senhor, dessas crianças e estão socorrendo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, levantando, Senhor, desse vale de ossos secos, Senhor, que tem sido essas crianças, Senhor. Nós cremos, Senhor, que o Senhor está levantando um exército em extremos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai querido, juntamente, Senhor, com os meus irmãos aqui nessa live, eu profetizo vida, vida com abundância, Senhor, para todas essas crianças, Pai, em nome